que mais? Mas é aí que, quando surgem possibilidades, oportunidades, aquilo que você falou, você nem lembra como falou e o que falou, mas cruza com certas pessoas, ela dá um gancho e você começa a falar. E gera dúvida, curiosidade no outro. E aí, se você perguntar, mas o que você falou, eu não vou lembrar o que eu falei. Mas eu sei que eu falei, de alguma forma veio, que não era eu falando. Tentando acordar a outra pessoa, mas de uma forma sutil, sem machucar, sem melindrar. Gerar, no mínimo, um ponto de atração. Isso, eu me senti bem com isso. Define para mim, então, o que é, para você, né? Tolerância. Para mim, o que é tolerância? Se eu tiver, por exemplo, ouvindo uma pessoa que nem uma pessoa que eu ouvi há um tempo atrás, saber que ela não está falando nada com nada, e eu ter a tolerância de ouvir e analisar quem é aquela pessoa, o que ela pensa das coisas, respeitar Regina, define a tolerância, por favor. Não sei fazer definição. Então, como é que é conseguir tolerar Regina, alguma coisa, e é velho. Regina. Vai continuar a falar. Você está no automático? Regina. Que sono, Dini. Como é que você pode falar de alguma coisa se você não tem o conceito, a definição da coisa? É uma pergunta que eu estou te fazendo para te provocar um pouco. Então, eu acabei de falar, definição, eu não sei definir, eu sei fazer uma situação daquilo. Então, como é que faz? Vai ficar quieta ou não? É uma outra pergunta. Eu não entendi. Não entendi. Como não entendi? Vou ficar quieta? Eu não entendi. Vamos falar italiano. Estou brincando com você, Regina. Não, eu tô séria porque eu quero entender mesmo, Aldo. Eu não tô brava, eu quero entender. Ho detto, se fosse in italiano capisci meglio. Sì. Se tu non sai l'oggetto della discussione, se non conosci la definizione di quello che vuoi parlare, no? Che cosa potresti dire? Solo parlerai di cose relative. Vero. Relative, né più né meno. Basta, ho capito perfettamente. Hai capito? Hai ragione. Cada um tem uma sua ideia, como o Marco falou ontem, no? A respeito do céu, da mulher, dessas coisas aí. Você não sai do ponto, você vai ficar aí, blá blá, falando. Qualsiasi cosa che posso dire sarà sempre relativo. Qualunque cosa. Quindi cosa fai? Marco, cos'è? O que é a definição de tolerância, então? Está passando uma moto a 1h da noite. Você está me tolerando? Ai. Perfeito, sim, estou tolerando, seguramente. Não, o que é tolerância? É aturar, não sei o sinônimo. Se você fica ouvindo um monte de bobagem de cada um, você fica aí tolerando ou você dá um soco nele ou sai embora, não sei. Qual é a reação? É o que eu estava falando no início, né? Eu estava dando exemplos assim, eu não sei definição. Então. É o modo como eu ajo, né? Eu estava falando. Fica lindo. Vamos entender um pouco.
Isso. Calor. Tá quente aí, ó. Nossa, é demais, mano. Eu tô queimado, não aguento mais. Eu tô acompanhando algumas notícias pela televisão. Sim. E eu não sei se tudo que chega é correto, né? Por exemplo, eu passei aquela informação no grupo, não sei se é correto que o rio da Itália secou, né? Não sei. Secou. Aí eu vi uma reportagem da Espanha e de Portugal que está a 47 graus na Inglaterra, 50 graus na Inglaterra. 42, né? Aonde? Em Londres, 42 graus. 42. Na cidade. Aqui falaram, onde que foi? Sensação. Parece que tem uma diferença, né, entre a medição e a sensação térmica. Então, Sim, isso foi. como que está na Itália o calor? Olha, hoje chegou a 35, 36 graus, mas a umidade muito elevada, então a percepção é mais de 40 graus, a percepção que você tem. Tem que tomar muita água, se refrescar, você tem que ir em lugares onde tem um ar-condicionado, nesses shopping center. Eu não tenho o condicionador em casa, é um pequeno, mas não funciona muito bem. Não é suficiente. A minha cunhada também, ela mora na Espanha, diz que não consegue ficar em todos os cômodos da casa, diz que só sala é onde concentra a refrigeração. Sábado ela foi falar comigo, foi pro quarto, passou mal. Eu falei, Ariana, eu preciso voltar pra sala. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, o calor não dá pra ficar no quarto, tem que concentrar aonde está refrigerando. Isso é insuportável, nunca foi assim. E aí, o que você está falando, o que você está fazendo referente à temperatura? Você está suportando ou você suporta a temperatura? Você aceita. Eu tô. Você aceita. Você tem alguma coisa que você possa fazer o contrário? Não, eu coloco a cabeça na geladeira de vez em quando. Eu entendi. Mas sabe o que é? Não é tanto suportar o calor, é suportar o alto que não suporta o calor. Aí fica complicado. Entendeu? Mas aí não é tolerância, aí é limite. Aí a tolerância é zero. Oi, amiga, olha. Olha, você deve, aqui embaixo tem velhinhos que eu falo com ele, mas você como é que faz com o calor? Não tem problema. Não entendi, tem velhinhos? Velhos, os velhos que moram aqui perto. Entendi. Os outros velhos, é isso? Os outros. Os velhos. Entendi. Mais perto de 80, né? Tá. Agora ficou claro. Eles também, eu suporto bem, nossa, nem não. Existe uma razão, se a gente for na física, uma fórmula para que a gente possa identificar a frequência. Como a gente já falou, é 1 sobre período. O que é um período? É uma coordenada geográfica onde você tem. Por favor, presta atenção no que eu quero falar. Tá bom? Não dê atenção para a fórmula, não dê atenção para isso. Porque assim, o mágico, enquanto ele está mostrando aqui, ele está escondendo aqui. Só que eu, como nunca quis e nem quero ter nenhuma ou alguma semelhança com o mágico,
eu quero que você preste atenção. Porque eu não vou te esconder. Não vou te manipular e para esconder. A ideia não é essa. Mas a ideia é que você faça a imagem e você entenda o que eu estou falando. Tá bom? Pois não, Regina. Então eu vou só pedir uma gentileza. Está tão clarinho que eu não sei nem o que você desenhou na lousa. Eu não sei se a posição do celular. Se nós formos na física, nós conseguimos calcular a frequência dividindo 1 pelo período. O que é 1? É a unidade. É 1. Não é 2 dividido pelo período. Não é 5 dividido pelo período. E nem 0,8 dividido pelo período. É a unidade. O que significa isso? Para que eu possa ter um período, o que se faz necessário? Que eu tenha um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas, ele vai definir o quê? O plano. Porque, olha, eu traço um limite superior e um limite inferior. Portanto, e falo que uma partícula ela pode existir em 2 momentos no plano. Uma partícula pode existir em 2 momentos. Vocês se recordam da experiência de dupla fenda? Lembram-se disso? Então é assim. A partícula ela pode ser luz ou ela pode ser sólido ao mesmo tempo. Fala. Não é frequência? Frequência é o quê? A luz. O que gera a frequência? Eu estou ouvindo. Só um minuto, gente. Esse barulho que me incomoda toda noite. Nossa, tem culto. Ó, segura. Isso aí. Não, traz pra cá, tá quente. Tem culto. Tem um aí? Tem. Ah, então. No primeiro. Tá, no primeiro? Acho que aqui tá licença aqui. Não, não, tá assim. Sempre assim. Ó. Ou é assim, tá vendo? Ou você tira, ou você faz assim. Desculpa, gente. Estava arrumando um curto-circuito aqui. Então, a frequência, a partícula pode ser luz ou onda, matéria.
Só que para ela ser luz, ela deve ser representada no plano de que forma? De frequência. E a onda? Como que a onda na partícula se manifesta? Vamos lá. A partícula ela pode ser onda ou frequência. Se ela for frequência, como que eu vejo a frequência? Como que a frequência se torna nítida para mim? Através da luz. A luz tem frequência. Então nós falamos aqui frequência do azul, frequência do amarelo, frequência do vermelho, frequência. Só que a luz, ela tem cor? Não. Quem dá a cor à luz é a frequência. Dependendo da frequência, você vai gerar uma cor. Só que a cor, ela vai se propagar como? No plano? Através de onda. Portanto, necessariamente, a partícula, ela será composta por onda e por luz. Vamos colocar você agora aqui. A pessoa. Uma pessoa. Ela é composta de luz e de matéria. Não é? Essa luz tem uma frequência. E essa frequência traduz-se no plano por uma onda. Como que eu defino ou eu meço a tolerância da onda? Por exemplo, se eu pegar uma onda assim, ó, nós vamos falar que o período dela, por exemplo, é 1. Ou o período dela pode ser 2. Por exemplo, no caso, mais 1, menos 1. Por exemplo, só para fazer a imagem. Portanto, a frequência desta pessoa no plano, ela vai ter o quê? Ela vai ter um período. Esse período é definido por o quê? Pela tolerância. Por quê? Quando que você muda a tua frequência? Quando que você altera a sua frequência? Quando a tua tolerância a uma determinada situação acaba. Você fala assim, olha, eu aguento até aqui, daqui para frente, acabou. E aí o que você faz? Você altera a frequência. Alterando a frequência, você vai alterar o período. Marcos, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. A ideia aqui é que, para que eu possa me entender e me manifestar, qual é a tolerância que eu dou para mim? Porque veja,
Nós vamos poder ficar aqui conversando ad eterno. Vamos ficar conversando aqui mais 26 mil anos. Nós podemos ficar conversando aqui mais 500 mil anos. Se toda a sabedoria já está dentro de você e é uma questão de frequência, qual é a tolerância que você dá para você aceitar que o tempo seu acabou? E aí eu te pergunto, o sol, o calor, você não consegue mudar. Você consegue dar uma solução paliativa, mas você não consegue mexer no calor do sol. Se o calor do sol for 40 graus, você vai ter que suportar. Não tem como. Não adianta você aceitar ou não aceitar. Você não tem este direito de aceitar ou de não aceitar. O único ponto que você deve ter é suportar. Então, assim, quando nós falamos em livre-arbítrio, o que está no teu poder hoje? A tolerância? É a tolerância que está no teu poder hoje? Ou é? Acho que não, né? Suportar. Ou é a decisão? Continuidade da aula de ontem. Então, assim, o que nós temos feito conosco? Sempre aumentando o período. O período do quê? Da tolerância. Por quê? Porque a minha manifestação no plano, cada vez eu estendo mais. Baseado no quê? Baseado em formas de pensamento, as quais eu altero a frequência para que ela conviva no tempo. Está claro o que eu falei? Não está. É assim. Defina amor. A aula de ontem mostrou para gente que antes que eu defina qualquer palavra, faz-se necessário eu entender antes o quê? A causa. A causa. Portanto, para que eu possa entender tolerância, faz-se necessário eu entender frequência e período. Por quê? Porque tolerar não é decidir. Tolerar é procrastinar. Portanto, se está em minhas mãos o livre-arbítrio para tomar decisão, qual é a razão da tolerância? Entenderam o que eu quis dizer? Todos entenderam o que eu quis dizer? Eu acredito que sim. Eu quero dizer Dá assim, para encaixar aquele exemplo da outra escola, por exemplo. esquece. Tolerei, suportei, dei um basta. Você É lembra? nesse aspecto? Você lembra que assim, entender isso com as mesmas formas de pensamento anterior, esquece. Não é isso. Mas o que acontece? Calma, Lina, eu vou explicar. É assim, a tolerância, ela pode ser
motivada por uma série de aspectos. O que faz eu tolerar alguma coisa? As minhas definições de amigo. Veja, eu entendo que amigo tem uma definição. E, face essa definição, eu tolero as pessoas, porque eu entendo que essas pessoas são minhas amigas. Razão. Eu entendo a razão de cada um, mas, por entender a razão, eu entendo a causa. E por entender a causa, eu tolero uma situação. O que eu faço comigo quando uma situação dessa acontece? Eu estou pegando aquela forma de pensamento chamada Marco, chamado Regina, estou diluindo ela no período. Veja, se a tua decisão tivesse acontecido há 20 anos atrás, talvez você não tivesse a necessidade de passar pelas experiências das quais você passa hoje. Portanto, por que você não tomou decisão? Porque você tolerou uma situação. Por que você tolerou uma situação? Porque você esticou o período daquela forma de pensamento que era para ter tomado a decisão. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu não sabia também a causa, né? Como que é, Regina? É porque eu também não sabia a causa. Não. Eu andava pela consequência. Isso não é uma verdade. Eu vejo diferente. Você está procrastinando. Você está só procrastinando. Procrastinando, sim, eu entendi. Isso, você está procrastinando uma decisão. Veja. Suponha assim, vou te dar um exemplo. É um exemplo. Uma pessoa trabalha numa empresa, ganha 20 mil reais por mês. E ela está cansada. Só que assim, ó, com 20 mil reais por mês, não é qualquer um que ganha. Então o que ela está fazendo com ela? Ela está tolerando uma série de situações e não vai tomar a decisão. O que eu quero dizer com isso? Quando você tomar a tua decisão de se iluminar, você não terá mais período para procrastinar. Caso você faça isso, a tolerância com você não vai estar ligada na razão do teu entendimento. Porque não existe tolerância na justiça. Alguém pega um revólver e mata o filho de alguém. A mãe que perdeu o filho, ela quer tolerância ou ela quer justiça? Então a tolerância é usada para quê? Para procrastinar uma situação que te faz bem. Então o termo correto não seria tolerância. Qual seria o termo
correto para descrever tolerância? Eu não estou ouvindo, Virgínia. Eu acho que é o termo que você já usou, procrastinação. Não. Ou falta de coragem, ou falta de ação, de decisão. Qual seria, Eliane? Se você disse que é para te fazer bem, é para te favorecer. Você tolera porque está te favorecendo. Então, qual é o nome que nós poderíamos dar no lugar da tolerância? Carência? Abnegação. Abnegação. Abnegar-se. Negar-se. Você está se negando. O termo correto de tolerância não é suportar e aceitar. A descrição correta de tolerância é negar-se. Por quê? Você não tolera aquilo que não te faz bem, exceto se lhe for conveniente. Por isso a frase sem dó? Por isso a frase sem dó. Porque a frase sem dó não é um peso. Não é. O sem dó. Agora eu entendi. O sem dó é ser livre. É ser livre. Por quê? Eu não vou me negar. Eu não vou ser tolerante com o meu propósito, com o meu objetivo. Por quê? Eu não vou procrastinar uma decisão. Porque se eu fizer, eu estou fazendo o que comigo? Eu estou me negando. Então, o que eu estou fazendo comigo no tempo? Eu estou me dividindo em 7 vidas. Isso é fragmentação. É a procrastinação de uma decisão a qual você já reconheceu e por não ter coragem você se nega. Ficou claro? Simples assim. Simples assim. Esse foi o encerramento da aula ontem, né? Esse foi o complemento do encerramento da aula de ontem. Perfeito. Por quê? Porque não adianta nada uma pessoa falar bonito. Não adianta nada ela ser... não, porque eu faço, porque... Cadê a tua decisão? Aí é o sem dó. Cadê a tua decisão? O que você está fazendo? Você está procrastinando uma decisão. Então, o que você está fazendo com você no tempo? Você está prolongando o teu sofrimento, porque você está se negando. Não é Achando que está levando vantagem ainda. Né? Mas aí que está. Será que a pessoa é tão bobinha que ela acha que ela está levando vantagem? Eu acho que é uma forma dela se auto-sabotar
com a pele de, eu estou fazendo bem. Você sabe como que eu chamo isso? Tolerante. Sabe como eu chamo isso? De psicose. Como que é? Esquizofrenia e psicopatia. A esquizofrenia é quem trabalha nas ilusões. Hã? Não. Perfeito. Delírios. Então é assim, aquele que fala, e não é, porque não tomou a decisão, ele está fazendo o quê? É um esquizofrênico. Por quê? Só ele acredita nas ilusões e nos delírios que ele se impôs. Simples assim. E você sabe qual é o problema? Uma pessoa dessa aqui não tem como arrumar. Não tem como, porque por mais que você faça, ela está presa onde? Nas ilusões dela. Nas ilusões da procrastinação. Porque ela não toma uma decisão. Então o que ela está fazendo com o período dela aqui? Está esticando. E o que precisa acontecer para essa pessoa? Entender que ela tem que parar de fazer isso. O que precisa acontecer? Morte. Logo, a morte é um ato de justiça, da justiça aos procrastinadores. Por isso que, por justiça, este ser não se lembrará de absolutamente nada do que ele fez. Porque ele foi fragmentado, ele não existe mais. Ele vai existir no tempo dos delírios e das ilusões que ele criou para ele. Todos entenderam o que eu estou falando, o que eu falei? Todos entenderam? Então, é assim, o que mais precisa você entender que está na hora de você parar de negar-se. Que passou do tempo de procrastinar uma decisão. Que neste caso que eu falo, qual é a decisão que você deve, que eu proponho que você tome? Qual é a decisão? Eu existo. Quem eu sou? É essa a decisão que você tem que tomar. Entender quem é você. Aquela conversinha que eu sou um ser de carbono, que não sei o que, isso não satisfaz o eu. O que satisfaz o eu é você entender a causa que te fez ficar aqui. Só que a causa é a procrastinação de negar-se. Por quê? Porque você não toma a decisão de saber quem você é e da tua existência. Enquanto você não fizer isso, enquanto você ficar esticando o período do tempo, o que vai acontecer com você? Morte. Só que a morte não é daqui para frente. Por quê? Porque existe um quê? Um limite. Um limite. Existe um limite
para você. Porque senão, até quando você vai ficar procrastinando isso aqui? Até quando? Então, o que aconteceu com você? Você ficou preso num círculo mais conhecido como universo. Você está preso no universo e não sai dele. Por mais que você faça, por mais que você queira, por mais que você estude, você pode ser astronauta, você pode fazer o que você quiser, você não vai sair do universo. Você não vai sair. Pouco importa se tem disco voador, se tem vida fora da Terra, se tem reptiliano, se tem draconiano, se tem grey, pouco importa isso. Por quê? Porque eles também são matéria. E se eles são matéria, eles também estão presos aonde? No universo. O que importa é você tomar a decisão de parar de negar-se e de procrastinar. Mas qual é a decisão? Eu saber quem eu sou. Eu começar a trabalhar na causa. Nesse momento eu começo a existir. Dou razão ao Criador. Simples assim. Não tem mais o que falar. O que precisa mais mostrar? O que mais? O que precisa para você existir? O que precisa acontecer para você mudar hábitos e costumes? O que precisa acontecer? Pra você entender assim, ó. Quantos anos eu tenho? 20, 30, 40, 50, 60? Se a minha vida não mudou até agora, é porque tudo que eu fiz não está certo. Se você está num lugar 5, 10, 20, 30, 40 anos e não mudou a tua forma de pensar, é porque onde você está não te mostrou absolutamente nada. Eu não estou falando de lugar, gente. Por favor, não leva isso. O que eu estou querendo dizer é assim, você está no planeta Terra há, no mínimo, 700 vidas. No mínimo. Neste período de 25 mil anos. Neste período você está no mínimo 700 vidas. Você não mudou os teus hábitos e costumes. Você continua do mesmo jeito. Procrastinando. Então, o que significa? Você não vai sair daqui. Porque lembra? Ouro, prata, bronze. Limite. Acabou. Daqui é sempre no mesmo ciclo. Você sempre vai voltar no mesmo tempo. Sempre vai voltar no mesmo tempo. Por quê? Porque você perdeu o quê? Sabedoria e razão. Você usa isso da mente coletiva ou do grupo. Você perdeu existência. Não tenho muito mais para falar hoje. Exceto se alguém tiver dúvida. Todos entenderam o que eu quis dizer hoje? Ficou claro o que eu quis mostrar? O que está acontecendo com a dilatação do tempo?
Então tá bom. Sim. Ficou alguma dúvida? Não, não ficou não. Tá ótimo, gente. Boa noite, fique em paz até amanhã, 8 horas. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.